Existe uma regra silenciosa que separa pessoas comuns daqueles que parecem conquistar tudo o que desejam. Uma regra invisível, tão simples que a maioria das pessoas ignora, mas tão poderosa que pode redefinir completamente o rumo da sua vida. Preste muita atenção agora, porque entender isso pode mudar a forma como você enxerga seus próprios limites. A maioria das pessoas acredita que o sucesso pertence aos mais inteligentes, aos mais talentosos ou aos mais sortudos. Mas existe um padrão curioso quando observamos os grandes vencedores da história. Muitos deles começaram sem vantagens, sem dinheiro e sem oportunidades aparentes. Ainda assim, construíram impérios, mudaram o mundo ou transformaram suas próprias vidas de maneira extraordinária. Então surge a pergunta que poucos fazem com coragem: o que eles sabiam que a maioria das pessoas nunca aprende? Existe um princípio mental, quase invisível, que define quem vai continuar avançando e quem vai parar no meio do caminho. E o curioso é que essa regra não tem relação direta com talento ou sorte. Ela está ligada a algo muito mais profundo, algo que acontece dentro da mente humana todos os dias, mesmo quando você não percebe. Pense por um momento na sua própria vida. Quantas vezes você começou algo cheio de motivação? Talvez um novo projeto, um plano para melhorar suas finanças, um compromisso com a sua saúde ou com seus estudos. No início tudo parece possível. Você sente energia, imagina o futuro, faz promessas a si mesmo. Mas então algo acontece. Com o passar dos dias, aquela empolgação diminui, as distrações aparecem, o cansaço começa a falar mais alto. E de repente aquilo que parecia tão importante vai sendo deixado para depois. Esse ciclo acontece com milhões de pessoas. Elas começam, mas não continuam. Sonham, mas não persistem. Planejam, mas não executam o suficiente para transformar a realidade. E é exatamente aqui que entra a regra mental que transforma pessoas comuns em grandes conquistadores. A diferença não está em quem começa com mais entusiasmo, mas em quem decide continuar mesmo quando o entusiasmo desaparece. Existe uma frase muito conhecida do autor Napoleon Hill que revela algo profundo sobre isso. Ele dizia que a persistência é o elemento essencial que transforma desejo em realidade. Pense bem nisso. Desejar algo é fácil. Sonhar com uma vida melhor é fácil. O difícil é continuar agindo quando ninguém está olhando, quando não há aplausos, quando os resultados ainda não apareceram. É nesse momento que a maioria das pessoas abandona seus objetivos. Elas interpretam o silêncio dos resultados como um sinal de fracasso. Elas pensam que algo deu errado, que talvez aquilo não seja para elas. Mas na verdade estão apenas passando pela fase que todos os grandes conquistadores enfrentaram antes da virada acontecer. Agora imagine por um instante que existe um padrão invisível que governa tudo isso. Um mecanismo dentro da sua mente que decide se você vai parar ou continuar. A psicologia moderna explica que o cérebro humano busca conforto e segurança. Sempre que você tenta mudar um hábito ou criar um novo caminho, o cérebro interpreta essa mudança como uma ameaça ao equilíbrio que já conhece. É por isso que surgem pensamentos como "deixa para amanhã", "talvez não seja a hora certa", "isso está difícil demais". Essas frases parecem inofensivas, mas na verdade são sinais claros de resistência mental. O cérebro está tentando proteger o padrão antigo. E aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Essa resistência não significa que você está no caminho errado. Pelo contrário, muitas vezes é exatamente o sinal de que você está se aproximando de uma mudança real. Pense na vida como um campo de treinamento invisível. Cada desafio que aparece não está ali para te impedir, mas para testar se você realmente deseja aquilo que está buscando. Muitas pessoas desistem justamente no momento em que estavam mais próximas de romper a barreira que separa o comum do extraordinário. É como cavar em busca de ouro e parar poucos centímetros antes de encontrar a maior veia da mina. Histórias assim aconteceram inúmeras vezes ao longo da história. Pessoas abandonaram projetos que depois foram transformados em grandes oportunidades por outros que simplesmente decidiram continuar tentando. Agora imagine se você fosse alguém que se recusa a parar. Imagine desenvolver uma mente treinada para avançar um pouco mais a cada dia, mesmo quando tudo parece lento. Aos poucos, algo começa a mudar. O esforço que antes parecia pesado começa a se tornar natural.
Aquilo que antes exigia força de vontade começa a se transformar em hábito. E quando um hábito se consolida, ele deixa de depender de motivação. Ele passa a fazer parte de quem você é. É nesse ponto que a verdadeira transformação acontece. Você não está apenas tentando conquistar algo. Você está se tornando o tipo de pessoa que naturalmente alcança aquilo que decidiu buscar. E aqui surgiu um insight poderoso. A maioria das pessoas tenta mudar a vida apenas alterando suas metas. Elas dizem: quero ganhar mais dinheiro, quero ter sucesso, quero prosperar. Mas esquecem de mudar a identidade que sustenta esses resultados. Quando alguém desenvolve uma mentalidade persistente, algo extraordinário acontece. Cada pequena ação diária começa a reforçar a crença interna de que aquela pessoa é alguém que não desiste. Com o tempo, essa crença se fortalece tanto que desistir deixa de ser uma opção aceitável. A mente passa a funcionar de maneira diferente. Ela procura soluções em vez de desculpas. Ela busca caminhos em vez de justificativas. Existe também um fenômeno psicológico muito interessante chamado foco seletivo. Quando você decide de verdade que vai alcançar algo e começa a agir diariamente nessa direção, seu cérebro passa a identificar oportunidades que antes pareciam invisíveis. É como se um filtro fosse ativado. Pessoas que poderiam ajudar aparecem no momento certo. Ideias surgem com mais clareza. Caminhos que antes pareciam fechados começam a se abrir. Muitas pessoas chamam isso de sorte. Mas na verdade é apenas o resultado de uma mente focada, que se recusa a abandonar o objetivo antes de ver os resultados. Agora pense em algo importante. O mundo não recompensa apenas talento ou intenção. Ele recompensa consistência. Pessoas que continuam tentando, ajustando, aprendendo e avançando inevitavelmente, acabam encontrando uma forma de vencer. Pode levar tempo, pode exigir paciência, mas a matemática da persistência quase sempre vence no longo prazo. Se você melhora apenas um pouco todos os dias, depois de um ano a diferença será gigantesca. Pequenos passos acumulados criam mudanças que parecem milagres para quem observa de fora, mas existe um desafio silencioso que impede muitas pessoas de viver essa transformação. Esse desafio é a necessidade de resultados imediatos. Vivemos em uma era onde tudo parece rápido. Mensagens chegam em segundos, informações aparecem instantaneamente, entretenimento está a um clique de distância. Isso cria a ilusão de que grandes conquistas também deveriam acontecer rapidamente. Quando elas não aparecem no ritmo esperado, surge frustração. A mente começa a questionar se vale a pena continuar. É nesse momento que a regra mental dos conquistadores faz toda a diferença. Pessoas extraordinárias não medem o progresso apenas pelos resultados visíveis. Elas medem pelo compromisso diário com o processo. Agora imagine sua vida daqui a um ano se você aplicasse essa regra de forma simples e consistente. Imagine acordar todos os dias com a decisão clara de avançar um pouco mais. Talvez seja estudar algo novo, desenvolver uma habilidade, trabalhar em um projeto ou melhorar sua saúde. No começo pode parecer pequeno, mas com o tempo esse acúmulo de ações cria uma força impossível de ignorar. As pessoas começam a perceber mudanças. O ambiente ao seu redor reage de forma diferente. E o mais importante, sua própria mente passa a enxergar você como alguém capaz de construir resultados reais. Esse é o momento em que algo extraordinário acontece. O ciclo do progresso começa a se alimentar sozinho. Pequenas vitórias geram mais confiança. Mais confiança gera ações mais ousadas. Ações mais ousadas geram resultados maiores. E esses resultados reforçam a crença inicial de que você é capaz. De repente, aquilo que parecia impossível meses atrás se torna apenas mais um passo natural da jornada. Talvez neste momento você esteja se perguntando se isso realmente pode acontecer com qualquer pessoa. A resposta é simples e poderosa. Sim, pode. Não porque todos tenham as mesmas circunstâncias, mas porque todos possuem a mesma capacidade fundamental de escolher continuar avançando. A decisão de persistir não depende de riqueza, posição social ou talento extraordinário. Ela depende apenas da escolha diária de dar o próximo passo. Agora eu quero te convidar a fazer algo simples, mas muito poderoso. Pense em um objetivo que você realmente deseja conquistar nos próximos meses. Algo que faria diferença real na sua vida.
Agora escreva aqui nos comentários qual é esse objetivo. Pode ser melhorar suas finanças, desenvolver uma habilidade, iniciar um projeto ou transformar sua mentalidade. O simples ato de declarar isso publicamente cria um compromisso mental muito mais forte. É como plantar uma semente no solo da sua própria mente. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas que talvez estejam precisando exatamente dessa reflexão neste momento da vida. E se você quer continuar desenvolvendo essa mentalidade de crescimento e disciplina, se inscreva no canal agora. Porque aqui nós exploramos princípios que ajudam pessoas comuns a construir resultados extraordinários. Lembre-se sempre de algo fundamental. O mundo pode até parecer dominado por sorte ou talento, mas na realidade existe uma força silenciosa que vence quase todas as batalhas. Essa força é a persistência de quem se recusa a parar antes da vitória.